Olá pessoal, tema da aula de hoje, formas de deslocamento. Você vai perguntar para mim, Evandro, essa forma é muito cobrada em questões da CESP-UNB? Meu brother, é cobrado sim. Olha só, forma de deslocamento, formas de provimento, formas de vacância, são dados iniciais da 8.112, está logo no início da 8.112, são dados que são bem cobrados em concurso. Até porque são situações que são fáceis de você transformar em situações hipotéticas, porque na verdade é sempre uma situação de caso concreto. Bem, o que a gente tem que colocar em mente? Que forma de deslocamento, elas estão previstas em duas situações da 8.112. Forma de deslocamento, ou seja, remoção e redistribuição, não geram vacância, tampouco provimento. Então, remoção e redistribuição não é vacância e não é provimento. Vamos trabalhar a primeira forma, remoção. A remoção ela pode se dar de duas formas. A remoção ela pode se dar de ofício ou ela pode se dar a pedido. A remoção de ofício é aquela que o administrador público, na situação de discricionariedade, ele tira o servidor de uma unidade administrativa e leva ele para outra unidade administrativa. Quando é de ofício, é sem o interesse do servidor. Você tem que ir à força, é compulsório. Acompanha comigo aqui o seguinte exemplo. Imagina que você está dentro da União, que é a pessoa jurídica, que você está situado dentro de um órgão, vamos botar o Departamento de Polícia Federal. Você sabe que existe a delegacia do Rio de Janeiro, por exemplo, e existe a delegacia lá de Porto Velho, em Rondônia. Se você tiver um servidor trabalhando aqui, um agente trabalhando na delegacia do Rio de Janeiro, e a administração pública no critério de discricionariedade, ou seja, por interesse da administração, ela pode pegar e na conveniência, oportunidade, no mérito administrativo, ela pode remover um servidor de uma unidade administrativa para outra. Isso não gera provimento, dá um pouco vacância. Imagine que aqui em cima você tenha 1.000 servidores no Departamento de Polícia Federal e aqui na Delegacia do Rio você tenha 10 e aqui você tenha 10. Mesmo que você remova um servidor daqui para cá, mesmo que você deixe 9 e aqui acrescente 11, isso não é forma de provimento de cargo, porque na verdade o que conta é lá no órgão que está em Brasília. É o quadro geral de pessoal que conta. Então você não gera provimento, é um pouco vacância. Na forma de remoção de ofício, é aquela que você é removido de uma unidade administrativa para outra e você não pode dizer que não vai. Simplesmente um belo dia você chega para trabalhar e eles decidem que você foi removido para outra parte do território nacional. Você tem que ir? Tem, obrigatório. Mas se você for, você ganha a chamada ajuda de custo. O que é ajuda de custo? Você ganha até 3 vezes o valor da sua remuneração. Você tem no mínimo 10, mínimo, e no máximo 30 dias para entrar em exercício na nova sede. Ou seja, se você for removido, você obrigatoriamente tem que ficar 10 dias em trânsito. Mas você pode ficar até 30 dias. Esse prazo aqui, entre 10 e 30, é declinável. Ou seja, no 11º dia, se você quiser começar a trabalhar na nova unidade, você já pode. Mas você tem um prazo legal de 30 dias. Lembrando, então, que você recebe ajuda de custo na remoção de ofício até 3 vezes o valor da sua remuneração. Você tem no mínimo 10 e no máximo 30 dias para entrar em serviço na nova sede. Você sabe também que você recebe, na situação de remoção de ofício, você recebe as passagens aéreas, você recebe também as suas mudanças. A Administração Pública Federal manda de caminhão as suas mudanças em qualquer parte do território nacional. Correto? Então matamos aí a remoção de ofício. Você sabe que para receber ajuda de custo, somente na remoção de ofício. Meu povo, a ajuda de custo, eu vou deixar aqui, ó. Ajuda de custo somente na remoção de ofício. Não existe ajuda de custo na remoção a pedido, tá? Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai ver a situação de remoção a pedido. É aquela que você pede e a administração pode ou não mandar você. Na situação da remoção a pedido, existem duas formas. Existe a primeira forma da remoção a pedido e existe essas aqui, que é a segunda forma, que existe a B e a C. A primeira forma da remoção a pedido é no interesse da administração, ou seja, você pede, a administração deixa você ir se ela quiser. Por exemplo, eu tomei posse no Amapá. Eu fico trabalhando no Amapá 1 ano, depois eu peço para ir para o Rio de Janeiro. A administração manda se quiser. Essa é a remoção de ofício no interesse da administração. Mas existe essa segunda parte aqui, que é a remoção a pedido sem o interesse da administração.
É situação que você pede e a administração não pode negar. Primeira forma, para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi removido no interesse da administração. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você e o seu cônjuge, vocês dois, sejam servidores públicos federais. Imagine que você trabalha no Amapá e a sua esposa trabalha lá em Macapá. Imagine que a sua esposa seja removida para o Rio de Janeiro. Se ela foi removida de ofício, a administração mandou ela compulsoriamente, ela não pediu, ela é removida e se você quiser ir, você pede para acompanhar para a mesma localidade e a administração não pode negar. Lembrando que não pode ser paga ajuda de custo dobrado, tá? Mesmo que os servidores sejam removidos de ofício, for cônjuge ou companheiro ou coexistam, for mandar juntos os dois ao mesmo tempo, mesmo que de ofício, não pode ser paga ajuda de custo dobrado. Tranquilo até aí? Essa situação que eu estou dando para você, que é remoção a pedido sem o interesse da administração, forma que você pede, a administração não pode negar, eu dei a primeira forma. O seu cônjuge ou companheiro é removido de ofício. E você vai lá e pede para acompanhar, a administração não pode negar. Segunda, para tratamento de saúde do servidor ou pessoa da família. Imagine que você trabalhe aqui em Cascavel, seja lotado na Delegacia de Polícia Federal de Cascavel. Imagine que o seu pai ou sua mãe, 1, vive às suas expensas, 2, está nos seus assentamentos funcionais e 3, uma junta médica oficial vai lá e verifica que seu pai ou sua mãe ou seu cônjuge ou pessoa que viva com você realmente esteja doente e não tenha ninguém para cuidar e precisa da sua atenção. Você pede para ser removido e a administração não pode negar. Bem tranquilo. Concurso de remoção. Concurso de remoção, na verdade, na lei está dizendo assim, quando o número de interessados for superior ao número de vagas. O que é isso? Imagine que o governo federal abra uma vaga para Natal, Rio Grande do Norte. E exista 10 pessoas que estão trabalhando no Amazonas que têm interesse de ir para lá. Pô, só tem uma vaga e 10 interessados. O que você vai fazer? A administração abre o chamado concurso de remoção. Ela coloca critérios objetivos sobre conveniência e oportunidade dela, sobre a perspectiva dela no mérito da administração. E se você pegar os requisitos, se você ganhar o concurso, você vai ser deslocado. Geralmente, o primeiro critério é tempo de exercício ininterrupto. Aí você vai colocando outros critérios que a administração queira colocar ali. Se você pode chegar até o critério de ser maioridade, quantidade de filhos, aí a administração que coloca, é discricionário, conveniência, oportunidade, o mérito administrativo da administração pública. Se ela, por exemplo, colocar os critérios e você ganhar, e se você ganhar e você pedir para ser deslocado, aí depois do pedido, a administração não pode mais negar. Então, eu tenho a remoção, que é de ofício, é a única que paga ajuda de custo. Todas as demais a pedido, não existe ajuda de custo na remoção a pedido. Existe a remoção a pedido na forma 1, que é sem o interesse da administração. Ou melhor, no interesse da administração. É aquela que você pede, a administração deixa você ir se ela quiser. E existe a segunda, que são essas 3 formas, que é sem o interesse da administração. Você pede para ser deslocado e a administração não pode negar. Primeiro, para acompanhar cônjuge ou companheiro. Segundo, saúde do servidor ou da pessoa da família. E terceiro, o chamado concurso de remoção. Lembrando que a parte de baixo tem ajuda de custo não, tá? E não pode ser paga ajuda de custo dobrado. Evandro, o que é ajuda de custo dobrado? Imagine que você mais o seu cônjuge sejam removidos de ofício ao mesmo tempo do governo federal. O que acontece? Pode pagar ajuda de custo para os dois? Não pode. Tem que escolher pagar ajuda de custo para um ou para outro. Então, acabamos de matar aí a primeira forma de deslocamento, que é a remoção. Meu povo, a redistribuição, ela não cai em concurso público há muito tempo, pedindo a explicação dela. Antes de 2000 já parou de cair o Instituto da Redistribuição, tá? O que eu coloco nas minhas aulas? Eu explico a remoção e eu costumo não explicar pormenorizada a redistribuição, porque não cai. Você só tem que saber que formas de remoção e formas de redistribuição não geram provimento e não geram vacância. Você tem que saber que elas são formas de deslocamento. Então, a redistribuição é só esse dado, é só você saber que ela existe, é só você saber que ela está aqui e você não vai ter problema nas aulas, correto? Então, vamos passar agora para o próximo tema. Vamos trabalhar agora sistema remuneratório. Vamos trabalhar dentro da 8.112 em acordo com a Constituição, lógico, né? Vamos entender agora cada nomenclatura e você vai ver que cada nomenclatura faz uma diferença abissal na hora da prova, tá? Porque se ele mudar a classificação, você pode tanto estar com a questão certa quanto com a questão errada na tua frente. O que é o vencimento? Toda vez que você ouvir falar no vencimento, você vai ter a ideia que o nome é vencimento básico. Lógico, vou botar um exemplo ali para você entender, tá? Remuneração, você vai falar que é o vencimento
Aí você já sabe que eu falei vencimento, você já sabe que o nome é vencimento básico. Mais as suas vantagens. Você vai ver lá na frente comigo que essas vantagens são as gratificações ou os adicionais. Então a remuneração é o conjunto de vencimento básico mais as suas vantagens, que é gratificações adicionais. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos, né? Porque senão você vai falar assim, pô, Evandro, você parece um retardado, você fica falando e não entendo nada. Calma, meu filho, por isso que eu dou exemplo. Já viu que todas as minhas aulas são baseadas no exemplo? É por isso, porque vai chegar em você que está em casa aí, está com sono, eu estou vendo a tua cara aí, um cara de sono na frente do computador, acorda, meu filho. Se você ficar com sono, você não vai passar não, porque você pode ter certeza que essa cara toda de sono aí, tem gente que não está com sono. Então você faz o seguinte, dá um pause aí no streaming, parou, vou parar aqui, ó, pronto. Vai lá, toma um café, lava a cara e volta para estudar. Ai, que matéria chata, não é matéria chata não. Se cai na prova, a matéria é boa. Então acorda. Vamos lá. Imagine aqui, olha só. Imagine que esse troço todo torto aqui, que o câmera fica brigando comigo porque ele fala que eu tenho algum tipo de problema. Ele fala, cara, como é que você consegue fazer um troço tão torto assim? Eu falo, cara, deixa comigo. Isso aqui eu vou chamar de contra-cheque. É o que você quer, não é? Lógico que é. Você está estudando para pegar contra-cheque, meu brother. Eu tenho contra-cheque, eu sou servidor público. Então, você tem que chegar onde eu consegui chegar também, né? Bacana, depois você vira professor. Você imagina esse contra-cheque aqui. Olha só. Eu vou dar um exemplo do meu contra-cheque. O meu contra-cheque, eu tenho lá os vencimentos básicos. Você está doido para saber quanto eu ganho, né? Mas eu não vou falar quanto eu ganho, não. Vamos supor que lá eu vou dar um valor fictício, tá? Imagine que o meu vencimento básico seja 4.500. Esse aqui é o meu vencimento básico. Aí eu venho ali embaixo, mais as vantagens. Você vai ver que existem 3 tipos de vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações jamais entram no contra-cheque, tá? Depois eu explico como é que funciona. Você imagina que vem aqui adicional noturno mais insalubridade. Tranquilo. Veio aqui noturno mais insalubridade, que depois você vai ver a natureza dele. Aí você tem o vencimento básico, aí você tem, vamos supor, mais um X aqui, mais um X. Quando que está lá embaixo? O todo, o valor total? 8.300. Esse 8.300 aqui é chamada remuneração, é o todo. É o vencimento básico, mais as gratificações e os adicionais que vão dar o todo. Então, toda vez que você ouvir falar que, por exemplo, você pode tomar uma multa na base ou do vencimento básico ou da remuneração, você já sabe. Vamos supor que você tome, a lei fale que você tome uma multa, um exemplo, tá? Na base do vencimento básico de 50%, vai ser metade de 4.500. Mas se você tomar uma pancada na base da remuneração, você toma uma multa de 50% de 8.300. Então você já sabe, tudo que vier acrescentando na remuneração é bom e que vier descontando na remuneração é ruim. Lá em cima é a mesma coisa no vencimento básico. Tá vendo a diferença abissal? Quando eu falo em vencimento básico e remuneração, não é a mesma coisa não. Vencimento básico é o básico, remuneração é o todo. Bacana? Tranquilo, vem para cá de novo. Depois eu volto para lá para o contra-cheque. Provento. Quem recebe provento? Provento é quem está na inatividade. Por isso, meu povo, que o cara aposentado, você não vai falar que o aposentado recebe vencimento, remuneração, tampouco subsídio, que eu vou te mostrar o que é. O aposentado recebe o provento, porque ele está no critério de inatividade. Tá vendo como é que muda? Quando eu falo vencimento, falo remuneração e falo provento, é tudo coisa diferente. Agora vamos lá no subsídio, que é bem legal o subsídio, tá? O subsídio é chamado, baguncei todo o quadro, né? Mas você está entendendo. Parcela única. Vamos entender o que é parcela única, vem para cá. Olha só, vamos dar o exemplo dos policiais federais. Um exemplo. Imagine que você entra para trabalhar na carreira inicial da Polícia Federal. Você vai ganhar lá 7.814. Eu acho que é isso, tá? Não lembro não. 7.814. Aí você vai ter o seu subsídio aqui, o total. Aí você vai ter os descontos. E você vai ter o subsídio aqui com desconto. Vamos supor que eles ganham 6.500. Não é isso não, tá, pessoal? Não tem noção quanto é não. Mas enfim, imagine que ganha 6.500. Você sabe que é parcela única sem desconto e parcela única com desconto. Isso é chamado de subsídio. Só que o seu subsídio, ele pode ser obrigatório, de acordo com a Constituição, e ele pode ser facultativo. Ou seja, quem pode receber por subsídio? Pode ser forma obrigatória,
ou pode ser forma facultativa. Forma obrigatória, algumas carreiras pré-determinadas. Exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, os detentores do poder, cargos de natureza política. Todos esses aqui são obrigatórios a receber por subsídio. Está na Constituição. Facultativo. Facultativo, por exemplo, são os cargos instituídos em carreiras. Olha só, eu sou servidor público federal, eu sou agente penitenciário federal. Ó, eu não sou policial federal, tampouco eu sou rodoviário, tampouco eu trabalho na Receita. Eu trabalho no Departamento Penitenciário Nacional, do DEPEN, pra você ter uma noção. Então, o meu cargo é instituído em carreira. Por exemplo, eu posso ou não receber na forma de subsídio. Quem decide é o governo federal. E isso se o meu cargo for instituído em carreira. Tranquilo até aí? Bacana. Então você já sabe que existe no subsídio a parcela única, existem formas obrigatórias e formas facultativas. Tranquilo, meu povo? Sem problema, né? Fácil, fácil. Então olha para cá comigo. Vamos acompanhar aqui. Sistema remuneratório. Eu dei vencimento, remuneração, provento, subsídio. Cara, isso aqui mudou, tá? Em 2008, olha só que bacana. Isso aqui derruba meio mundo o pessoal na prova. Acompanha comigo aqui, ó. Minha letra tá uma bomba, mas eu sei que você vai entender. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Cara, você sabe o que muda isso aqui? Muda pra caramba, só pra você ter uma noção. Antigamente era, nenhum servidor receberá vencimento básico inferior a um salário mínimo. Agora mudou. Olha ali a situação aqui, ó. Eu fiz concurso, pra você ter uma noção, em 2005. Cara, eu tenho uma história bem bacana de concurso, tá? Eu passei em 11 concursos públicos. Inclusive passei na Polícia Federal, Rodoviária. Eu não fui porque eu gosto pra caramba de onde eu trabalho. Eu trabalho um dia, eu folgo 3, dá pra dar aula. É bem bacana, tá? O trabalho onde eu tô é bem bacana. Quando eu entrei pra ser agente penitenciário federal, o vencimento básico, acredite se quiser, cara, era R$240. Só que ninguém pode ganhar menos de vencimento básico que a base de um salário mínimo, né? Bacana. Então toda vez vinha aqui embaixo o acerto do salário mínimo. Tinha que vir o acerto. Vamos supor que o salário mínimo era 400, vinha a diferença aqui. Entendeu? Vinha a diferença xxx até inteira 400. Bacana. Aí vinha lá um monte de adicional, um monte de coisa, sempre na base de porcentagem. Eu recebia 700%, em cima de um monte de coisa. Aí, resultado da história. Eu entrei para ganhar 2.880 quando eu fiz concurso. Lá em 2005, cara. Isso aqui era do edital. Quando eu entrei para trabalhar, o mínimo já tinha subido um monte e eles iam fazendo um acerto do mínimo. Aí, resultado, toda vez que o mínimo subia R$50, na verdade você jogava R$50 na base de 700%, 700%, 700%, pro cara lá fora que não era servidor, aumentava R$50. Para mim, dava umas pancadas aqui de R$500. Cada vez que aumentava 50, dando um exemplo. Resultado, deu uma gatilhada na remuneração nossa. No final das contas, quando eu entrei para trabalhar, eu já ganhava mais de 4 mil. Bacana. E a gatilhada não foi parando, não. Foi dando. Toda vez que aumentava o mínimo, aumentava o todo. Aumentava o mínimo, aumentava o todo, e numa porcentagem absurda. Tranquilo. O que o governo federal fez? Aproveitaram uma emenda constitucional, uma medida provisória, e enfiaram lá e mudaram o texto da lei. Ela foi convertida em lei em 2008 e ficou tranquilo. Aí agora, nenhum servidor receberá remuneração inferior a um salário mínimo. Pô, quem vai fazer concurso para ganhar o todo menos que um salário mínimo? Só se for maluco. Então aquilo ali foi só ajuste de lei, entendeu? Para evitar essa gatilhada aqui. Evandro, o que aconteceu agora? O que aconteceu que eu ganhei muito bem, obrigado. E agora já perderam. Eles demoraram a fazer isso aí. Agora eu já ganho muito bem e estou muito satisfeito. Não tem problema não. Mas eu quero que vocês entendam que nenhum servidor receberá remuneração inferior a um salário mínimo. Tranquilo? Bacana. Cuidado para não confundir vencimento, remuneração, provento, subsídio, hein? Vamos acompanhar agora as vantagens, tá? Ó, a gente está no início das vantagens. A gente viu lá o sistema remuneratório rapidinho. A gente viu como é que funciona, item por item. Agora a gente vai bater as indenizações, as gratificações adicionais. Bem, eu vou botar um macete na cabeça de vocês aqui, que geralmente é o que cai na prova. São várias formas que eu tenho de vantagem dentro da 8.112,90. Algumas nunca caíram, outras sempre caem. Então a gente vai dar foco naquilo que sempre cai, né? Lógico. Vamos trabalhar primeiro a indenização, as gratificações adicionais, no que tange ao todo, macete. Olha só. Indenização é aquela que jamais se incorpora.
Ou seja, jamais se incorpora. Essa daqui não entra no seu contra-cheque, você recebe por fora. Indenização. Aí você vai ver que existe as diárias, existe a indenização de transporte, ajuda de custo no caso de remoção, tem um monte de indenização, tá? A gente vai dar uma olhada. Na verdade, são 4 que a gente vai trabalhar na 8.112,90. Gratificações e adicionais, esses aqui podem ou não se incorporar dependendo de lei. Ou seja, você pode ou não ter gratificação adicional incorporando na sua remuneração, lembrando que a remuneração é o vencimento básico, mais as vantagens de gratificações adicionais que entram no contra-cheque dá o todo. Isso a gente acabou de falar. Tranquilo? Então você sabe que a indenização jamais se incorpora, a gratificação adicional podem ou não se incorporar, dependendo de lei. Evandro, por que dependendo de lei? Pô, tu imagina que o seu cargo tem direito a receber insalubridade, periculosidade ou atividade penosa. Então tem que ter uma lei prevendo que o seu cargo é um cargo insalubre. Então nessa situação vai entrar insalubridade? Vai, a insalubridade entra. E se não tiver lei? Então ele não se incorpora. Tranquilo. Indenização jamais se incorpora, gratificação e adicional se incorpora. Vamos trabalhar agora as indenizações. Lembrando que a indenização, olha só, jamais se incorpora, tá? Jamais se incorpora ao vencimento ou à remuneração para qualquer tipo de fim. Vamos trabalhar a primeira forma, que é a forma da ajuda de custo. Sabendo que a indenização jamais se incorpora. Faz o seguinte, acompanha comigo aí na tela os detalhes da ajuda de custo. A ajuda de custo diz o seguinte, é o deslocamento em caráter permanente. Tem que haver mudança de sede, interesse do serviço, ou seja, de ofício, e o servidor recebe até 3 vezes o valor da remuneração. Tem que entrar em exercício em 30 dias, do contrário, devolve o dinheiro. O que a ajuda de custo faz? Amigo, a ajuda de custo, isso que você acabou de ver na tela aí, é quando você recebe no caso da sua remoção de ofício. Você já sabe que recebe no mínimo 30, no máximo 10, e você recebe até 3 vezes o valor da sua remuneração. Bem tranquilo. Vamos trabalhar agora a diária e eu vou te falar uma diferença básica entre ajuda de custo e diária. Acompanha comigo aí na sua tela os detalhes da diária. Diária é o deslocamento transitório do servidor. Sem pernoite, ou seja, quando você não dorme na localidade, você recebe 50% da diária, meia diária. Diárias recebidas a mais, devolve-se em até 5 dias. Então você acabou de dar uma olhada aí e viu os detalhes tanto da ajuda de custo quanto da diária. Qual é a diferença de um para outro para fins de concurso? Você sabe que a ajuda de custo é aquela que você é em caráter permanente, ou seja, a mudança de sede. Pô, saiu do Rio e foi morar lá no Amapá. Não volta mais, só se vier num outro instituto de remoção. Diária não. Diária é em caráter transitório. Cara, diária no governo federal é praxe, tá? É comum. Nós recebemos muitas diárias aqui no governo federal. Pô, você está trabalhando na Polícia Federal, no Departamento Penitenciário Federal, passa no concurso e vai trabalhar comigo no DEPEN. Cara, tu vai fazer deslocamento de preso de um lugar para o outro, se você for dormir, tu recebe uma diária inteira. Eu acho que o valor da diária pra gente é R$214. Tá, vira e mexe, tá variando o valor da diária. Mas enfim, é mais ou menos isso aí. Evandro, fiquei 10 dias fora, vou receber 2.000 e pouco? Vai, 2.000 e pouco. 10 dias fora, vou receber 2.000 e pouco? Vai, 2.000 e pouco. Bem bacana. Transporte. O que é o transporte? Olha, o transporte é aquele que você trabalha um mês inteiro com o seu carro para a administração e ela indeniza você. Já está tudo englobado na indenização, tá? Está englobado lá o combustível, manutenção, pneu e tudo. Você vai lembrar bem do transporte, é no caso do oficial de justiça. O oficial de justiça trabalha com o carro, com a moto dele e no final do mês a administração indeniza, mas é sempre com o transporte próprio. Auxílio moradia. Auxílio moradia, legal. Vamos acompanhar os detalhes no auxílio moradia aí que eu vou jogar na tua tela e depois eu venho para cá e explico um detalhe que eu acho fundamental. Acompanha comigo aí na tela os detalhes sobre o auxílio moradia. Despesas comprovadas realizadas com aluguel, hospedagem, hotel no prazo de um mês. Os requisitos.
não existe imóvel funcional, o cônjuge não ocupa imóvel funcional, não possui imóvel ou possui nos últimos 12 meses na localidade, nenhuma pessoa que resida com o servidor receba o auxílio e tem que ser nível de DAS, ou seja, aquelas gratificações que você recebe por função de confiança ou cargo em comissão na função de 4, 5 ou 6, são os mais altos níveis de DAS. E não concessão após 8 anos num período de 12 anos. Desses detalhes que eu dei que você acompanhou comigo aí na tela, nós vamos dar uma olhada no auxílio moradia no que você pode não entender, que é a não concessão. O que é a não concessão? Diz que a não concessão, ela se dá num período, ou melhor, a concessão, ela se dá num período de 8 anos, num período total de 12 anos. Então, depois desses 8, até você chegar ao limite de 12, é o período de não concessão. Olha só, você sabe que você tem os 8 primeiros anos e os 4 anos subsequentes até você dar o total de 12, correto? 8 mais 4 anos, 12, tranquilo. Nesses primeiros 8 anos aqui, a administração paga para você. A administração paga. Ou seja, você mora do dia 1º ao dia 30, chega no outro dia 1º aqui, você paga. Você acabou de pagar, a administração vai e ressarce o seu dinheiro, ela indeniza você. Bacana. Em 8 anos vai ser assim. Você mora, paga, a administração te paga. Você mora, paga, a administração paga. Isso no prazo de 8 anos. Nos próximos 4 anos, depois de fim desses 8, esses 4 aqui você paga do seu bolso. Quem paga é você. Aqui, quem paga é o servidor. Evandro, mas acontece o seguinte, e depois desse prazo de 12 anos aqui, 8 a administração pagando e 4 eu pagando com o seu servidor, depois zera tudo de novo, mesma coisa. Mais 8 anos a administração paga, os outros 4 você paga. Se você ficar 24 anos, por exemplo, como chefe lá, ganhando DAS 4, 5, 6, o que vai acontecer? Você vai pagar 8, ou melhor, a administração paga 8, você paga 4, zerou, a administração paga 8, você paga 4. Não concessão de 4 anos num período de 12. A administração paga 8 e você paga 4. Tranquilo? Então terminamos aqui, pessoal, a primeira parte, que é a indenização. Ajuda de custo, diária, transporte, auxílio moradia. Toma cuidado, tá? A indenização jamais se incorpora. Está arriscado ele não falar que é indenização, mas ele joga ajuda de custo, diária, transporte ou auxílio. Exemplo, é correto afirmar que a diária se incorpora para qualquer fim na remuneração ou vencimento do servidor. Está errado. Por quê? Ajuda de custo, diária, transporte e auxílio moradia são partes e funcionam como indenização. E você sabe que a indenização jamais se incorpora. Tranquilo? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.